eu gemia no falsete, aí tinha que ser bem baixinho. Ah, Ou então não gemia. aham. Então isso tinha uma energia que ficava acumulada. Sim. E agora ficou, ai, ai, ai. Eu sou astuto, né? Eu levei um padre e um psicólogo pra ser meus testemunhas. Quem ia dizer que o padre tava maluco e quem ia atestar o psicólogo? Eu quero ir para uma sala de aula e agir como uma funkeira. A Por que não? personalidade, né? Porque tenho que agir como cantora de MPB. Got bitch work. Olá, minha gente! Sejam bem-vindes a mais um episódio do Fervo das Cores. Hello, sexy people! Pois é, nosso quarto episódio, John, pra A gente falar tá sobre de o quê? 4 hoje, Hoje- falando sobre vivências trans. É um especial da diversidade, meu povo. É isso aí, olha, uma pesquisa da Datafolha revelou que mais de 15 milhões de brasileiros estão na comunidade de transexuais e travestis aqui no nosso país. É muita gente, É né? muita Graças gente. a Deus, é cerca de 7% da população. Ah, meu povo, então essa galera que quer esconder, ó, não venha não. Simbora, porque aqui tem voz e vez. Pois é, para falar sobre esse assunto com a gente, duas personalidades incríveis aqui da nossa Bahia, né? E que trazem essa bandeira, que mostram que é possível chegar ao sucesso sendo quem você é. Aqui eu vou apresentar João Hugo, ele que é produtor audiovisual. Seja bem-vindo, João. Prazer, gente. Muito obrigado pelo convite. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Delícia de papo. É, e do outro lado a gente tem uma personalidade maravilhosa, ela que é cantora, Tertuliana Lustosa. Olá, obrigada, gente, pelo espaço, pelo convite. Tô muito feliz também. Foi muito modesto quando falou cantora, né? Que é cantora, escritora, E é muita coisa, minha filha. polêmica. É um currículo. Mas eu gostei, viu? Porque resumiu um pouco. Resumiu, né? Foi sucinta. Foi, gostei. Pois é, minha gente, e olha só. Como o papo é sobre vivências trans, é muita coisa, né, Vitor? São muitas demandas e várias camadas. É uma vida, né? Inteira para se discutir, né? É verdade. E aí a gente vai começar falando aqui sobre saúde. Acho que é um dos pontos mais cruciais das vivências trans. Vamos começar aqui com Tertuliana. Me diga uma coisa. Você recentemente fez uma cirurgia da voz, né? A gente percebe que ainda está um pouquinho rouca. Mas também há um tempinho atrás, teve uma polêmica sua, minha filha, que eu vi, o Brasil todo viu, Uma das polêmicas, né? Uma das. sobre a cirurgia de redesignação sexual. Tertuliana, atualize pra gente aí esse rolê todo. Então, gente, a minha voz ela tá um pouco rouca, um pouco soprosa, por conta da glotoplastia de Wendler, que foi uma cirurgia que eu fiz para tornar a minha voz mais aguda, mais feminina. E explicando brevemente o que é esse procedimento. Com a interferência da testosterona no corpo, a gente acaba tendo mais extensas. Então a doutora Érica Campos, um beijo, doutora Érica, maravilhosa. Ela foi e fez uma sutura, deu só 3 pontinhos e deixou a corda vocal um pouquinho menor. E isso fez com que a minha voz ficasse assim, mais feminina, mais aguda. E eu tô muito feliz com o resultado, inclusive foi o melhor resultado dela, assim, o que mais agudizou a voz, também porque eu retirei o testículo aos 18 anos. Então a testosterona, ela tá diretamente influenciando na voz. Então, sobre a redesignação, como eu acabei de falar, desde os 18 anos, eu tenho um órgão genital que está aí no intermediário. E desde lá eu tinha vontade de realizar a cirurgia de redesignação, né? Acabei tendo um plano da Unimed depois e entrei na justiça, ao que consegui uma liminar. E aí eu estou no momento numa batalha judicial, porque eles não querem que eu faça com o doutor Márcio, que é o médico que fez minha prótese, que retirou meu testículo, porque ele cobrou um valor alto, eles querem economizar. Disseram que tinham outros médicos conveniados e agora a juíza mandou eles comprovarem. A minha advogada já viu que não tem. Então talvez essa seja uma brecha que a juíza vai conseguir. Estou no aguardo aí na justiça, mas estou bem tranquila, viu, gente? O meu corpo ainda está se recuperando da glotoplastia, é o tempo que eu estou esperando na justiça. Eu acho que Orixá faz tudo vir no tempo certo.
No seu caso, João Hugo, você também usou de alguns procedimentos? Como é que foi? Então, eu sou mastectomizado, né? Eu fiz a minha mastectomia há 8 anos atrás, né? Eu ganhei a minha mastectomia, eu fiz uma campanha uma vez, porque, então, a gente ainda não tem em Salvador, agora que estamos caminhando, né? E aí tem um caminho muito longo para os ambulatórios, né? A gente tem um ambulatório trans em Salvador do estado da Bahia, agora tem um ambulatório do município e a gente tem o ambulatório federal, que é do UPS, porque dentro da portaria do SUS, estou explicando isso para que a gente entenda Ótimo. como é que funciona. Sim, importante. Dentro da portaria do SUS, os ambulatórios trans, e eu odeio esse nome, né? Ambulatório transexualizador, porque parece que a gente vai entrar cis e sair trans, e não é isso. A gente tem uns ambulatórios no Brasil, e para os procedimentos, né, de pessoas trans, de organizar, eu diria, o corpo da forma como a gente se entende, esses procedimentos precisam estar vinculados a hospitais federais, públicos federais. Obviamente, hoje a gente tem outros métodos, né? Hoje a gente tem médicos particulares que fazem as cirurgias graças ao orixá, porque se a gente fosse esperar pelo SUS, infelizmente a gente tem uma fila muito grande e não funciona. Quando o ambulatório do estado, né, que fica dentro do SEDAP, que é o ambulatório trans da CESAB, foi criado, eu fui uma das pessoas que fez a formação dos profissionais que atendem nesses ambulatórios, tanto desse quanto do UPS, e fiz algumas formações para os postos de saúde do município. Mas quando eu fiz a minha cirurgia, há 8 anos atrás, a gente ainda não tinha esses recursos, né? Então, para homens trans, e no meu caso especificadamente, a minha cirurgia, a minha maior necessidade era a mamoplastia masculinizadora, que a gente chama de mastectomia, que é a retirada das mamas e das glândulas mamárias, já deixa 1% dessas glândulas para a gente conseguir ter ali o corpo harmonizado com o que a gente tem de necessidade, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que ela é cisgênera. E a primeira coisa que a gente olha para uma pessoa é o peito, né? Quando é um homem, quando a leitura é de homem, a gente olha se é sobressaltado. E aí eu vou para um lugar simples. A gente sabe que homens cisgêneros também têm mama, né? Principalmente quando esses homens cisgêneros precisam fazer cirurgia de ginecomastia, que é o aumento dessa mama. Para os homens trans fazerem esse procedimento, ou é particular ou é extremamente burocrático. Agora veja, homens cis conseguem fazer cirurgia de ginecomastia muito tranquilamente, e para a gente é sempre muita burocracia para um serviço que é simples. Então, a minha cirurgia foi feita em Brasília, eu fiz uma vaquinha, uma mãe do arco-íris, né, na época, que tem um filho trans, patrocinou 11 cirurgias de vários meninos trans em Salvador, e felizmente eu fui uma dessas pessoas que consegui fazer minha mastectomia. Eu sou muito bem resolvido com o meu corpo, né? Eu não tenho uma questão com ele, e é muito comum que pessoas trans também estejam tranquilas com o seu corpo. É um imaginário, né, que as pessoas têm, que nós, pessoas trans, fazemos cirurgias porque necessitamos fazer cirurgias. Também, assim como pessoas cis necessitam fazer suas cirurgias. Mulheres cis que botam prótese, aumentam o bumbum, faz várias coisas. Então, e eu tô falando isso porque as pessoas condicionam as pessoas trans e as travestis a só é uma pessoa trans se fizer X cirurgia, só é uma pessoa trans se fizer tal coisa. Eu fiz a minha mastectomia masculinizadora porque era uma necessidade minha. Eu queria poder sair na rua e ir para uma praia, um banho de piscina sem camisa, queria outras coisas. Se uma travesti decide ou não botar prótese, é uma escolha dela, e não é compulsório que a gente hormonize ou faça uma cirurgia. Mas é importante que a gente tenha, assim como gravidez não é doença, a transexualidade também não é uma doença, mas que tem um suporte dentro do SUS, né? E eu falo muito disso porque eu ganhei a minha cirurgia e tem outras cirurgias que eu desejo fazer e que eu espero muito poder fazer. Tertuliana tem as cirurgias que ela decidiu fazer e quis fazer e pôde arcar. Mas tem pessoas trans que moram em periferia, em situações de vulnerabilidade social, que não têm condições de fazer esses procedimentos, que infelizmente são caros, e que não são caros para pessoas cis, mas que para nós é extremamente inacessível, e que é uma forma desse sistema, da cisgeneridade compulsória, travar que a gente siga no nosso processo de transição. Eu acredito que a gente tenha muito mais do que 7% da população brasileira que se diga pessoas trans. A gente tem assumidas, né? Exatamente, e a gente sabe o porquê disso, né? Então, é o não acesso à saúde, é o não acesso à educação, é ser expulsa de casa por ser uma pessoa trans. Então, tem várias coisas que impactam também nessa saúde e nesses procedimentos que a gente precisa e tem necessidade de fazer se
for da nossa quiser, vontade. né? Exatamente. Eu vi recentemente a transformação de Maia Massafera, né? Bombou na web, tá todo mundo falando. E aí algumas pessoas criticaram, por exemplo, ela tem dinheiro, ela pode fazer isso tudo. Algumas outras falaram, agora sim ela é mulher trans, porque ela fez as cirurgias que precisava. Queria saber a opinião de vocês, principalmente da Tertuliana, né? Que é uma mulher trans travesti. Como é que você enxerga essa transformação de Maia? E se é necessário fazer uma cirurgia de fato ou não? Eu vou fazer referência a uma fala da profa Letícia, a Letícia Nascimento, que ela fez esse ano no Fonatrans em Teresina. E ela chegou e se apresentou enquanto uma mulher trans, uma travesti, que nunca fez nenhum procedimento estético e nunca nem tomou harmonização. E que é tão travesti quanto eu, quanto qualquer outra pessoa trans. E eu acho fundamental que a gente não patologize as identidades. Então, não é uma patologia você ser uma mulher trans, um homem trans, uma travesti, uma pessoa não binária, sabe? Eu acho que da mesma forma que as pessoas cis, nós também temos direito a fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. Mas eu luto por uma sociedade também que não nos impõe a nada. Então, acredito que a Maia, ela é uma lição de uma mulher trans, que hoje é a que tem mais seguidores do Brasil, que teve a coragem de, com a idade dela, assumir uma transição, né? Ao invés de criticar, porque transicionou tarde. Não, ela foi corajosa de assumir uma identidade trans, independente da idade que ela tem. Então, acho magnífico assim, a atitude dela e a forma como ela está levando isso também. Ela tem o direito de não expor. Hoje eu penso que eu me expus muito minha cirurgia de glotoplastia e não foi que nem as outras cirurgias antes da fama, né? A minha música Morro na Costela tem um sample de Just Dance da Lady Gaga que tá no álbum The Fame Monster. Na verdade, The Fame, mas o The Fame Monster também. E a fama é um monstro, né? Eu aprendi da pior forma que a fama, ela é um monstro, né? Por que, Tertuliana, a fama é perigosa? É Você perigosa. sofreu muito por isso? Então, eu tava com o meu namorado que tá aqui me filmando num motel e eu ainda não podia falar e ele foi invadido por uma mulher cis, branca, ex dele. Só para explicar, você não podia falar porque estava em recuperação. São 15 dias sem poder falar. Mudinha. Muda. E aí eu acabei sussurrando. Eu falei assim, de tanto estresse que eu fiquei. Então, esse tipo de transfobia que a gente passa na sociedade, independente de ser uma mulher, era uma mulher cis e ainda branca, então, tipo assim, na nossa sociedade, os homens cis brancos, as mulheres cis brancas precisam se repensar enquanto humanidade, enquanto mínimo de empatia e cuidado, seja com pessoas pretas, como meu namorado, seja com pessoas trans brancas, como eu, com pessoas trans pretas, trans indígenas, enfim. Acho que a gente tem que repensar, né? A cisgeneridade branca é um grande problema na nossa sociedade. E a fama é um monstro porque você expor onde você está, o que você está fazendo é um perigo. Então, antes da fama, eu postava meus stories, não acontecia nada. Hoje, depois dessa situação agora, só posto onde eu tô, depois que eu já estou em outro lugar. Grava o dia inteiro, no final do dia posta. Não é nem isso. Tipo assim, tô na faculdade. Aí eu gravo e salvo. Aí quando eu sair da faculdade, já tô em outro lugar, posto na faculdade. Postar, sim. Aí quando eu... Sabe? É horrível isso. Segurança, né? Eu odeio isso. Diário de bordo da Eu sua odeio porque é uma sensação de um monstro mesmo, da fama te perseguindo. Eu entendo a Lady Gaga. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês é porque, assim, infelizmente, eu acredito que a maioria dos brasileiros, né, que a gente sabe que é um país conservador, infelizmente a gente pôde perceber isso nos últimos anos, com certeza a maioria acha
que não tem necessidade de fazer essas cirurgias, esses procedimentos, né? Eu queria que vocês falassem qual é a importância para vocês, para pessoas trans, travestis, qual a importância desses procedimentos e a importância também deles serem disponibilizados no Sistema Único de Saúde, porque pessoas que não têm condições financeiras acabam fazendo procedimentos em clínicas que não são sérias, né? E acabam passando sérios riscos de vida, né? Também tem a polêmica do silicone industrial, né? Que é muito Isso. recorrente com as O mulheres hidrogel, né? travestis. É de causar deformidade no Uhum. corpo. Então, assim, existe uma necessidade muito forte, né, que leva, inclusive, essas pessoas a procurar por espaços que não são regulamentados, né? Ó, como eu falei, né? As pessoas cis, elas desde sempre fazem muitas cirurgias. Eu vou usar Gretchen como exemplo. Quantas cirurgias Gretchen não fez para que ela se sentisse confortável com a aparência dela? E aí, quando a gente vai pensar que pessoas trans, como Tertuliana trouxe, a gente precisa ter o direito de escolher o que é que a gente quer fazer. E aí eu volto no pressuposto de que gravidez não é doença e dentro do SUS, todas as pessoas que gestam têm o direito ali ao cuidado dessa gestação. Assim como as pessoas trans também têm o direito ao serviço único de saúde, né? E aí o que é que a gente está falando? A gente está falando de acesso à hormonioterapia, para que a gente possa adequar a nossa voz com o nosso condizente ao nosso gênero. E às vezes isso também é um marcador de camuflagem, porque a gente, Tertuliana trouxe a questão da exposição. E pensar que uma pessoa trans, quando ela está exposta à violência, é muito grave. Então, eu, por exemplo, dentro dos meus privilégios, sou um homem negro, sou um homem trans, eu sou homem em primeiro lugar. As pessoas só sabem que eu sou trans se eu abrir a boca e disser que sou trans. E para mim não é um problema, né? Eu tenho muito orgulho da identidade que vem comigo dentro da minha trajetória, porque eu sou isso aqui, né? Talvez se eu não tivesse a família e todas as outras coisas que permeiam a minha vida, talvez eu fosse uma pessoa trans que estava dentro acho que dessa expectativa de vida que é de violência, que é de expulsão de casa, tem outras coisas. Então, quando a gente fala de pessoas cis, e aí só um adendo, pessoas cis são pessoas que não são trans. Se a pessoa não é trans, a pessoa é cis. E as pessoas cis sempre tiveram o direito de fazer qualquer procedimento estético. Basta ter o quê? Dinheiro. Ela chega num centro, num médico, um cirurgião, quer aumentar o peito, quero tirar o peito, quero tirar uma gordurinha aqui. A rinoplastia que tá todo mundo fazendo hoje, né? Exatamente, as pessoas Aí ficam... precisa de laudo psiquiátrico. Exatamente. Você falou de laudo e eu vou para um lugar longe. Antigamente, antigamente eu sou novo, viu, gente? Mas assim, Pouco tempo. ontem a gente precisava de uma juíza para garantir que a gente precisava mudar o nosso nome para que nosso nome fosse Ou seja, respeitado. o aval de uma outra pessoa. pessoa. né? Cis. Um aval de uma outra pessoa cis para dizer que validar. você- Fiquei 2 anos e meio na justiça. Eu também. E aí a juíza deu meu nome, mas não deu meu gênero. Mas a gente tem até um sistema que é esse gênero. Então, automaticamente, o meu gênero, na própria receita, entendeu que era um erro de sistema e alterou meu gênero. Mas, assim, eu sou astuto, né? Eu levei um padre e um psicólogo para ser meus testemunhas. Quem ia dizer que o padre estava maluco e quem ia atestar o psicólogo? Ninguém. Então, minha audiência, ela foi uma audiência bem difícil e bem dura, só que eu sou ousado, eu sou homem de Xangô, então a justiça é do meu lado, né? Se eu tiver certo, não tem pra onde correr. Mas assim, é sempre a cisgeneridade validando uma pessoa trans. E é isso que a gente precisa dizer para as pessoas cisgêneras. Não são pessoas cisgêneras que validam a nossa existência. Somos nós mesmos, existe né? por A si gente só. já existe. E aí, a gente tem uma sociedade... Eu sou prolixo, viu, gente? A gente tem uma sociedade que ela ao mesmo tempo que ela é transfóbica, ela é a sociedade que mais acessa pornô de pessoas trans, e de mulheres trans e de homens trans. Então, assim, a gente vive num lugar de uma hipocrisia que é latente. Muito grande, né? Tertuliana, qual o motivo de você ir embora de Salvador? Porque eu sou piauiense também. E depois da minha transição, eu nunca me dei o direito de morar no local de onde eu venho, onde está minha mãe, minha família. É isso. E o mercado de trabalho? Para Isso. mulheres trans, para você que é cantora, né? Quando eu comecei a cantar, eu era muito anarquista. Eu sou, né? Eu sou muito anarquista. Fazia parte da Casa NEM, do Prepara NEM.
Então fui formada com black bloc, tipo, tacando coquetel molotov nos bancos. Eu sou a favor de uma sociedade sem governo, sem precisar passar pelo comunismo, que a gente se liberte e devolva o território à população indígena, que ela tem que gerir e quem não quiser pode ir para a Europa. Essa é a minha visão, mas nem todo mundo pensa assim, né? Então, tipo assim, quando eu cheguei aqui, eu fui uma artista muito política. E lá no Piauí eu pretendo ser uma artista mais neutra, uma lua de luna. Tipo, não falar de política, mas a gente sabe o que ela pensa, mas não vai falar. E aí vai ser uma forma de... Aqui eu já caguei no pau, né, digamos. Passou o cheque. Passei um cheque. Mas lá eu vou fazer de outra forma. E é isso, né? E fica aí pra história também da Bahia, né? Como a primeira cantora de pagode baiano a capitanear uma banda, né? Porque até então, sampler, e eu fui a primeira a ter uma banda, enfim. E foi desse jeito, né? Anarquista, contra a prefeitura, é isso. Olha, apesar de se dizer anarquista, eu procurei um pouco sobre o significado do seu nome. Procurei na internet, né? O que é tertuliana. Aí diz que tertuliana é que faz parte da tertúlia. E a tertúlia é o substantivo feminino e significa uma reunião de família ou amigos. Tem um pouco a ver? Demais, tipo assim, esse significado me contempla, né? Eu estou indo até o encontro também da minha família, junto com o meu namorado. E eu acho que esse significado não foi realmente o que eu busquei para o meu nome. Eu estava lendo um livro de José Saramago, no início da leitura. Eu ainda estava antes da transição, então eu comecei lendo sendo um homem cis. E o nome era Tertuliano Máximo Afonso. Então, ele fala que é o Máximo Afonso de aplicação mais corrente, tudo bem, mas o Tertuliano pesava-lhe como uma lousa, ao perceber que o malfadado nome poderia ser descrito como uma ironia que causa incômodo. E aí eu sinto que na minha construção da minha transgeneridade, eu já me construí como essa figura irônica, satírica, como aqui nós temos o Boca do Inferno, né? Então seria essa Boca do Inferno travestis, que provoca, que não tem vergonha de falar, que não tem medo de prefeito, que não tem... Enfim. Por isso que é Peraí. travesti terrorista, né? Isso, Mas é uma travesti quero. terrorista do amor. Isso, do amor. Do amor. Do amor. Terto, olha só. O meu maior terrorismo é o amor. É o amor. Porque Mas uma você travesti também... não é negar, é sempre negado, né? O amor. Sim. Você também é famosa por algumas polêmicas. Por exemplo, em 2021, se eu não me engano, você queimou a bandeira do Brasil numa performance. Babado foi, né? Mas eu queria saber de você o seguinte. O que é que motiva você a agir no palco, a queimar a bandeira do Brasil, por exemplo? Isso caiu na rede, todo mundo também teve uma parte que te massacrou. Eu queria que você explicasse a importância. Na época, a bandeira do Brasil estava muito vinculada a Bolsonaro. E eu queimei também a bandeira do Brasil, além dessa minha ideologia política, porque o Brasil é o país que mais mata travestis do mundo, né? Então, eu ali nem estava falando de Bolsonaro. Foi o público que falou, Bolsonaro vai tomar no... Mas eu estava falando da nossa morte de travestis, né? Que infelizmente a gente viveu nesse país uma colonialidade, né, compulsória, que constituiu um país extremamente racista e ao mesmo tempo extremamente transfóbico. E por conta disso eu queimei a bandeira do Brasil. Agora, outra É coisa. engraçado como esse povo se incomoda com Desculpa. É engraçado como esse povo se incomoda queimando uma bandeira, mas não se incomoda com as mortes de transexuais, travestis, homossexuais, né? Eu vou emendar com uma outra pergunta aqui do nosso confessionário. Recentemente, no final do ano passado, você fez uma outra performance. Eu adoro as performances de Tertuliana, porque você nunca sabe o que é que vai O que vai acontecer acontecer, no né? palco. E aí você, numa universidade estadual, subiu numa mesa e dançou a sua música Murro na Costela, né? Foi uma delícia. Eu queria saber de você... O que foi uma delícia, um murro na costela? O murro, a performance e tudo, só que Ah, rolou sim. na mídia, meu filho,
E foi um estardalhaço por estar numa faculdade, ali de 4 na mesa e tudo mais, dançando. Babado mesmo, é verdade. Qual é o significado disso pra você, Tertuliana? Por que você faz uma performance desse tipo? O que é que te movimenta? Pronto. É, o que me movimentou a fazer isso foi o meu segundo artigo que eu publiquei no mestrado, que se chama Educando com o porque o funk, o pagodão, né, o brega funk, enfim, todos os ritmos de paredão, eles não combinam, né, com o ambiente de sala de aula. E a minha ideia é trazer eles como objeto, como sujeito, seja o que for, né, das terminologias de estudo. A gente estudar o funk, estudar o pagodão numa sala de aula. E aí eu fiz uma roda de conversa chamada Educando com introdução ao pensamento traveco terrorista e tal. Que esse Educando com também está ligado ao traveco terrorismo, que é um conceito meu, que inclusive pela editora Oca Editorial está disponível. Na verdade, está na pré-venda porque ele esgotou. Então vocês podem comprar lá no site da Oca Editorial. Mês que vem já vão receber e volta para a Amazon. Ele esgotou na Amazon, estou super feliz. Então, quando eu teorizei o Educando com... eu disse, poxa, as professoras, principalmente do ensino fundamental, mó chata, assim, só escuta MPB, se veste como cantora de MPB. Eu acho que tem que ter mais funk em sala Eu de sou aula. pagodeira, eu sou Pagode, funk. funkeira. Eu quero ir para uma sala de aula e agir como uma funkeira. A Por que não? personalidade, né? Por que tenho que agir como cantora de MPB? Se eu não sou? Você acha que o padrão, né? funk e o pagode é perseguido? Demais. O funk é criminalizado no Brasil e o pagode também é criminalizado, inclusive. Idade da favela, né? Exato, todas essas expressões da periferia, elas são vistas dessa forma. Inclusive o queer, né, que a gente tem a teoria queer. Eu vou trabalhar nesse artigo também com a ideia de queer, que seria essa deglutição nossa brasileira do queer, que é uma palavra anglófona. Então, C-U-I-R. O queer é crime. Então, o queer lá nos Estados Unidos, na Europa, é muito bem recebido, institucionalizado. Aqui no Brasil é crime, como a satânica, que a mulher em Rio das Ostras colocou a bandeira do Brasil e costurou. São esses tipos de performance que eu me inspiro. Olha que show. É polêmica. A gente entende a relevância disso, né, da teoria, A forma mas de protesto, a né? galera que não sabe, que não tem acesso a isso, meu Deus do céu, tá querendo estragar o Brasil. Eu acredito que é importante impactar importante. eles também. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês dois agora. A gente tem a parada LGBTQ, N+, que acontece em todo o Brasil. E aí, algumas personalidades participam. Por exemplo, o Jojo Todinho. Ela já foi uma das convidadas lá em São Paulo para participar. E tá numa fase polêmica da carreira dela, né? O Canalha, aqui em Salvador, já fez também participação da grade ali na parada LGBT. E eu queria saber de vocês o que é que vocês acham disso. Da participação de corpos héteros cis no contexto ali da diversidade. Porque será que não seria, né, mais um espaço para pessoas LGBT? Né? Rapaz, eu entendo a importância de trazer a massa, porque a população LGBT também consome esse público, né? Por exemplo, eu ouço Canalha, Jojo Todinho eu não ouço e também não acompanho, só vou lá quando tem uma fofoca, assim, porque eu sou comunicador, né? Eu preciso me inteirar das fofocas. dentro. Exatamente. Não que eu seja fofoqueiro, mas Antenado, é diferente. ligado, comunicador, pô. Eu sou receptor de informações públicas. Só isso. Mas assim, eu acho que trazer o Canalha, e eu acho importante porque ele tem um posicionamento, até onde eu conheço, que é bem interessante, que a comunidade LGBT tá ali junto com ele. Eu não sei dele nos bastidores e nem outras informações sobre LGBTfobia ou qualquer outra coisa que já tenha acontecido. Mas o que eu tenho de acesso ao artista, eu sei que ele movimenta um público, né? Ele já cantou com o Pablo, com outras cantoras, com outros cantores, com outras pessoas LGBTs. Eu
acredito que a gente precisa impulsionar mais artistas LGBTs nas paradas. E tem bastante, E né? a gente tem muitos artistas, oportunidade, exatamente. Mas acredito que também trazer a massa é importante para que, não no movimento de churria, Sim. porque a gente precisa entender que a parada LGBT é um movimento político. Perdeu-se isso com o tempo em Salvador, a gente sabe disso, e isso é uma crítica, sim, mas a gente precisa entender que pessoas LGBTs consomem canalha. A gente não vive somente no consumo de produção LGBT. É importante a gente estar junto, a gente acessa, a gente tem que ter pessoas LGBTs que nos representem. Eu estou atrás das câmeras fazendo cinema, Uhum. fazendo evento, produções audiovisuais, é importante. Mas a gente precisa também entender que existe um público que não acessa a academia, que não está no lugar de ouvir outros artistas LGBTs, porque às vezes, isso eu faço uma crítica para mim, a gente tem uma linguagem que não é acessível à periferia, porque a gente está em um outro lugar que a gente deveria estar buscando essa linguagem e transformando essa linguagem para quem ainda não acessou. Então, assim, acredito que artistas cis heterossexuais que tenham falas LGBTfóbicas, que não representam a comunidade de uma certa forma, não deveriam estar. Mas pessoas cis que são aliadas, heterossexuais que são aliadas, eu não vejo problema. Eu só acredito que tem que ser 90% de uma parada construída por pessoas LGBTs. A gente tem Tertuliana, a gente tem a Dama, a gente tem outros artistas na cidade que Artistas são... locais, 100%. Exatamente, que fazem funcionar, que circulam a moeda, principalmente, porque a gente Uhum. está falando também de uma circulação de moeda aí, né? Sim. Que circulam a moeda. Mas eu não me oponho a artistas cis heterossexuais que sejam pró-LGBTs, não só no discurso, mas na prática. A participação deles também pode ser importante até para a gente conseguir furar as bolhas, né? Para trazer o público hétero e que entenda, que consiga ver a arte e a importância daquela manifestação, né? Aqui eu faço um adendo, hétero cis, né? Porque pessoas LGBTs, existem hétero dentro da comunidade LGBT. Sim, é verdade. Né? Por exemplo, existem homens trans que são heterossexuais, existem mulheres trans que são heterossexuais, porque a gente está falando de uma identidade e de uma orientação sexual. Então, É outra. sempre importante quando a gente vai falar disso, a gente trazer a cisgeneridade nesse lugar de marcação, né? Porque, e aí, fugindo um pouco da sua pergunta, mas entrando nisso, eu não sou eu não sou a única pessoa que precisa dizer que sou trans. É importante que uma pessoa cis diga, não, eu sou fulano, se apresente enquanto, se couber, se apresente enquanto pessoa cis, assim quando nos cabe, a gente se apresentar enquanto pessoa trans, até porque eu não vou ficar, tipo, dizendo, oi, tudo bem, sou trans. É isso, você acha importante ou você acha que deve se falar ou só quando perguntar? Pessoas cis não vivem o tempo todo dizendo que são cis. Eu não acho que é uma obrigatoriedade, enquanto pessoa trans, ficar dizendo que nós somos pessoas trans. Por que Primeiro que é, né? que isso expõe um lugar de insegurança, né? A gente não sabe quais são os espaços que a gente está circulando, a gente não sabe quem é o maluco que está do outro lado, que quer cometer uma transfobia, Sem dúvida. né? É a mesma polêmica de um terceiro banheiro, por exemplo, entrando em um assunto, fugindo da parada, mas só para trazer uma linha de raciocínio. Quando a gente pensa, um terceiro banheiro, perfeito para quem é transfóbico. Perfeito para quem quer matar a nossa existência, porque ele vai ficar ali na Armadilha, fila. né? Exatamente, ele vai ficar ali na fila, pronto. Sai uma pessoa trans, puco. Sai outra pessoa trans, puco. Vai facilitar perfeitamente para quem é transfóbico e para quem não quer a nossa existência na Terra. Você, Tertuliana, é a favor ou não da presença de artistas hétero cis? Olha, eu sou a favor de que a gente fomente uma cultura baiana na parada LGBT da Bahia. Eu acredito que a gente precise de mais fomento para artistas LGBTs, né? Faltou esse fomento com você, Tertuliano? Eu acho que, tipo assim, eu tive grandes oportunidades. Inclusive, o povo me elegeu. Então, não posso dizer que faltou oportunidades. Mas do Quantos público. artistas com tanto dinheiro injetado não tem um hit, Sem dúvida, é verdade. não tem feat com Pablo Vittar, O não sucesso tem tá aí, feat né? com a Quando Kaia Conk. vem do povo, né? Então, quando o povo me abraçou, eu acho que isso ultrapassou instâncias políticas, isso ultrapassou muita coisa. Então, eu sou grata à Bahia. Serei eternamente grata à Bahia por terem me abraçado e depois ao Brasil, porque hoje meus ouvintes, maior cidade que me ouve é São Paulo. Então, sou muito grata a São Paulo,
né? Mas sabendo que bateu primeiro no paredão na Bahia. Deixa eu te Então, perguntar se chegou uma coisa. lá, foi porque chegou antes aqui. Se futuramente, daqui a uns anos, mudasse tudo e falasse, Tertu, eu quero um show seu aqui, e você fosse mais convidada, tivesse mais oportunidades, você voltaria a morar em Salvador? Eu acho que ela não fica muito tempo longe, não. Então, eu quero muito fazer shows aqui, né? Dia 24 de agosto eu tenho um show no Festival Aceita, lá em Belém do Pará. Estou muito feliz com... É o meu terceiro festival. O primeiro foi o Favela Sounds, o segundo foi o Pagode por Elas e agora o Festival Aceita. Eu quero ser chamado pelo Brasil inteiro, inclusive por Salvador, tá? E quero estar aqui sempre fazendo shows, independente de qual cidade eu venha a morar. É isso. E se eu voltaria a morar aqui, com certeza. Salvador é uma cidade que eu saio dizendo eu voltaria a morar. Diferente do Rio de Janeiro, que eu não voltaria a morar, por conta da xenofobia. Agora vamos saber da vida sexual do povo na rua. Fofocando, né? Meu filho, será que o povo tá satisfeito com a vida sexual? Querendo saber da vida do povo, dos outros. Vida sexual, que é melhor ainda. Eu tô querendo saber. Vamos Roda ver? aí, minha gente. Andam dizendo por aí que a vida sexual dos brasileiros anda menos movimentada do que se espera. E é por isso que o Fervo das Cores veio às ruas hoje para instaurar oficialmente o Data Fervo. Salvador do jeito que tá. Você está satisfeita com sua vida sexual? Eu não tenho, né? A minha é bem mínima mesmo, então... Namora? Não, não. Não, Por que não? porque já foi melhor. Sexo é vida, tem que transar todo dia. Ah, tá tudo bem, né? Apesar de eu não estar praticando isso agora no momento, mas tá tudo bem. Não é uma coisa que eu sou afobada. Eu ainda sou cabaço, mas... mas eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, meus fetiches e tal. Já que você está feliz com sua vida sexual, eu queria saber quantas vezes na semana você tem feito sexo. Rapaz, tá difícil. Sai daí! Eu mesmo sou solteiro. Tem semanas que eu não transo. Semana passada eu transei. Essa semana eu tava pensando em transar. Eu cheguei em casa, dar uma faranfada. 2 vezes na semana. E qual seria o ideal? Todos os dias, se possível. Quando a gente chega, todo dia quando a gente chega do trabalho. Quando eu chego do trabalho, que ele trabalha em casa, fazendo cabelo. Todo dia? Ah, tu treina todo dia? Tá satisfeito? Eu tô. Eu espero que sim, né? Porque Tô- 1 ano já casado, ele tem que estar satisfeito. Ele tem que estar satisfeito. 1 ano casado, ele tem que estar satisfeito. Mas não tá indo 7 dias por semana, por quê? Porque ele me largou. Ele me largou, pô. Tô mal. No sexo, qual o maior medo que você tem? Pegar doenças, óbvio, e engravidar. Né? É uma das minhas maiores preocupações. E você tem esse cuidado para que isso não aconteça? Claro, eu uso o PrEP. O PrEP, ele protege o HIV, mas não outras doenças sexualmente transmissíveis. Talvez uma pessoa que eu não conheça, ela pode ter uma doença que eu não conheço e aí me transmitir. Aí eu prefiro usar a camisinha. O povo tá nem aí, só vai, só transa, tá nem aí e tal. Eu tinha um pouquinho de medo, mas também não deixava de viver, claro. Se cuidando, dá para fazer tudo. Fazer tudo. Tudo mais um pouco. Exatamente. Parece que a cama da galera aqui nas ruas também não tá muito movimentada não, mas eu quero saber aí, como é que anda a vida sexual de vocês? Eita, que delícia, O baiano tá bem menino! de cama, O hein? que é isso? É Agora, mole. tem pontos que precisam melhorar, né? E é sempre por tem, isso, né? é por isso que a gente quer saber agora dos nossos convidados, Por né? que não? A gente soube do povo na rua, por que não sabe dos nossos convidados? João, Oi. você tá satisfeito com sua vida sexual? Graças a Orixá. Você que falasse que não. A mulher Ela já dele tá, aqui, ela viu? já tá ali, ó. A mulher Cuidado. dele tá Não, corta. Eu realmente nem pensei nisso. É porque eu não falo graças a Deus, gente. Deus é... Não, eu tenho um negócio assim. Quer dizer que tá. Tá ótimo. Chega, vai ali no bebedouro. Não, assim, ó. A Ania já tá aqui, ó. Cuidado. Porque, gente, falar de sexo pra mim é que nem beber água. De fato. Que delícia. Tertuliana, e você, tá satisfeito? Ih, Tertu não pode nem mentir também, que o Boff tá aqui. Tá aqui. Diga. Não vai dar muito certo. Gente, eu vou confessar pra vocês que depois que eu comecei a gemer com essa voz, Imagina, ficou muito mais gostoso.
ficou, tipo, 100 vezes melhor. Faz uma prévia pra gente ouvir. Vou explicar, gente. Antes, eu gemia no falsete, aí tinha que ser bem baixinho. Ou então não gemia. Então isso tinha uma energia que ficava acumulada. Sim. E agora ficou, ai. Se já tá gostoso assim, Ai. imagine Quando terminar. chegar agosto e a recuperação tiver sido Ai. Você já imaginou? Vai, Brunelli. Imaginando. João, homem trans, também geme, né? Claro. Eu quero ouvir seu gemido. Porra. Ah, não, eu quero. Vá, João, gema aí pra... Fecha o olhinho. Anne, dê o seu gemido daí, que João dá o gemido dele daqui. Você Vá, faz João, gema aí pra gente daí. sentir com essa voz. Ai, vida! E derrama um gemido romântico de paixão. Mas depende, porém depende. Primeiro vem o amor, depois... Como é? Então, Primeiro amorzinho e depois a... Aproveite, peraí, já responda. Quantas vezes por semana tem sexo? rapaz, depende do trabalho. E depende do tempo que vocês estão juntos. Vida adulta, pô. Assim, se deixar. Eu uso testosterona, né, gente? A testosterona vai no pico. Mas depende Mas depende do tempo fluxo junto de também, trabalho. né? A gente passa tempo junto, porque ela trabalha. Junto eu falo de casamento. Ah, acho que não tem isso, não, viu? Não. 20 anos, 30 anos vai mudando, Vem né? cá, Vitor. Mudou lá, foi? Não é que mudou, é porque a gente vai... Tem Não. são Vitor não fases. sente mais prazer. Extra, extra. Gente, eu só não chamo ali porque tem uma aliança no meu dedo. Não, mas assim, ó, falando sério, eu acredito. Porque isso é real, comprovadamente. Pessoas têm picos Eu de tenho um tesão. delay de Tem gente que funciona de manhã, tem gente que funciona de Sim. tarde, tem gente que funciona de noite. Eu Eu tenho funciono picos na hora de que minha dias. mulher quiser. Faz Tem parte. dias que eu tô... Ave Maria. Tá se entregando bicho demais, viu? selvagem. É comercial, é, Vitor? Eu funciono de manhã e Não, o meu tem dias que namorado tem- funciona de noite. Mentira. Eita. Vem cá, Tertu, e você, quantas vezes por semana? 7 ou mais. Inclusive, quando você joga o nome Tertuliana lá no Google, a segunda pesquisa que aparece, que tem mais Tá pesquisas, ganhando dinheiro, é o, nega. é o Privacy de Tertuliana. Como é que você foi parar no Privacy? É gostoso lá Tá também? bombando, o sucesso tá... Como é isso? Eu fui parar no Privacy. Assim, me inspirei um pouco na MC Mirella, Sim. uma funkeira que tem Privacy, e na MC Pipoquinha. Eu disse, por que o pagodeiro não pode Por que ter não, Privacy? né? Por que não eu? Porque só as funkeiras. Verdade. As pagodeiras também podem, né, velho? Mas vem cá, esse Conte uma coisa conteúdo pra é com o gente. seu marido? Como é que funciona? Com ele. É com o seu marido. Tá. E vem cá por interesse próprio, dá uma renda legal? Dá assim, Não. dá. Não, é sério. Não, é sério. Você ganha mais dele dinheiro também, com né? pagode Porque- ou com Privacy? Depende do mês. Agora eu não tô cantando nada, eu tô ganhando com Privacy. Não, é real. Eu tenho um amigo, acho que eu já contei até pra ele, que foi morar em Londres e que tá ganhando em libras esterlinas benzaço. Eu fui lá visitar ele, tá bombando, famosíssimo lá. Realmente é um mercado promissor. Eu tenho um pé bonito, acho que dá pra vender no Privacy e ganhar o dinheiro. O fetiche em pé é real. É babado. Agora, a última pergunta pra vocês. Qual é o maior medo de vocês no sexo? Se existe medo. É porque vocês têm parceiros, né? Então já é algo mais tranquilo. Mas tirando essa vida de casado, antes pensando na questão sexual, qual era o principal medo? Eu venho de uma construção familiar que minha mãe sempre conversou muito tranquilamente comigo sobre saúde sexual, saúde reprodutiva. Então, assim, minha mãe não teve acesso a uma educação formal, etc. Mas minha mãe tem uma vivência que é muito importante e eu acho que isso me fez um adulto desbloqueado sexualmente. Eu sei que o fato de eu ser um homem trans poderia me ocorrer várias barreiras, como existem vários outros meninos trans, mas eu sou tão de boa com o meu corpo, de ficar nu, de sexo, pra mim é muito tranquilo. Então, o início da sua vida sexual foi bem natural, foi tranquilo. A minha vida sexual iniciou novo, assim, então eu nunca tive muitos problemas, sabe, em relação a isso. Então eu sou muito tranquilo. Quando eu era solteiro, a pessoa que eu ia transar, me relacionar, estava ciente de
qual era o meu corpo e da configuração desse sexo, né? Então, pra mim, isso sempre foi muito conversado. Até porque gasolina a R$ 6 hoje não dá pra ficar gastando pra ir pra qualquer troco de lugar nada. a troco de nada. Felizmente, eu tenho uma relação sexual que é muito tranquila e que minha parceira é 10/10 assim comigo e sempre foi. Então, e não é porque ela tá aqui, mas é porque eu acho que o diálogo permeia mesmo um relacionamento e uma relação, sabe? Aham. Eu acho que o sexo flui a partir disso também. Sem dúvidas, é. Tertuliana, qual era ou qual é o seu medo? Então, acredito que medos. Eu tenho medo de maricona. Explique melhor Como isso, assim? porque... Vou deixar. Inclusive, o meu Instagram, travestis, caiu porque eu falei a palavra maricona. Misericórdia. Como se maricona, como se falar maricona fosse insultar um grupo de pessoas. Mas desde quando maricona é pessoa? Desde quando maricona é gente? Desde quando maricona tem direitos? Eu quero saber, maricona. A maricona não é um viado. A maricona é uma pessoa que persegue travestis fetichizando o nosso pênis. Então, maricona, gente, não tem que ter direitos. A gente tem que esculachar mesmo as mariconas. Abaixa as mariconas. Abaixa as mariconas. Tipo assim, Explica melhor pra gente hipersexualizando. isso, é sério. Maricona. Maricona é uma categoria sexual que hipersexualiza a travesti. Como se ela fosse apenas um pênis. Sim. Esquecendo de outras identidades que ela carrega no seu corpo. Independente de ser passiva ou ativa, não é sobre isso. É sobre um falocentrismo em cima de um corpo trans. Então, maricona nunca terá o meu respeito. Travequeiro, sim. Travequeiro é diferente. Travequeiro gosta de travesti. Pode ser ativo ou passivo. Não necessariamente está fetichizando aquele corpo de uma travesti. Sim. E a maricona, tanto que muitas vezes maricona é associado pelas travestis a uma pessoa com uma certa idade, Isso é. que é muito mais velha do que a travesti. Enfim, toda essa complexidade. Hablou, viu? Ela hablou. Agora eu Porque ablei. a maricona... Agora eu ablei. Chegou, E não venha Tertuliana desceu. dizer... E não venha dizer que esse negócio de derrubar o Instagram por causa de maricona é porque homem trans, drag, ou gay, ou hétero fala. Porque só as travestis fala. Quem vive condicionado a... O regime sexual das mariconas são as travestis. Realmente, é algo que... Então Porque isso é uma transfobia do Instagram, denunciei aqui. a maricona que a gente conhece, né, é realmente o gay mais velho. E a gente não conhece essa realidade que você trouxe. A maricona de travesti é outra maricona. É outra maricona. Outra Que maricona. fica- Antes de terminar, é o seguinte, muita gente não sabe, eu queria que você contasse um pouco, Tertuliana, da sua caminhada. Você tem... É muito jovem, pelo menos a aparência. 27. E já passou por tanta experiência assim, né? Queria que você resumisse um pouquinho da sua vida. Nasci na cidade de Corrente, no interior do Piauí. Fui gerada em Salvador, meu pai é baiano e não assumiu esse parto, né? E aí minha mãe foi lá... Entender, aí eu sabia. Tem um dendê. E aí eu fui lá pro Piauí, Corrente, onde eu nasci. E com poucos meses eu vim para Salvador e me criei em Salvador. Aos 15 anos eu volto para o Piauí, para Teresina, não para Corrente, a cidade que eu nasci. Depois eu vou para o Rio de Janeiro, faço uma graduação em História da Arte na UERJ. Depois venho para Salvador, não consigo emprego na área, nem em outras áreas, por ser uma travesti, e começo a vender brigadeiro no Porto da Barra. O que me faz fazer paródias de pagodão para vender. Então falava Brigadeiro da Loura, inspirado nas músicas do poeta, que era Sol na bunda, enfim. Músicas que eu traduzia para o universo das vendas. E disso eu disse, porra, eu vou ficar fazendo só paródia, eu vou fazer uma música. E aí eu fiz a minha primeira música, e a música bombou, né, que foi Ele Senta em Cima da Prostituta, e continuei, e na terceira música veio o meu maior sucesso, Murro na Costela do Viado. E aí, depois disso, veio a pandemia, quando eu conheci o meu namorado, no amor de pandemia, e aí, depois eu comecei um mestrado agora, no pós-cultura,
em Cultura e Sociedade. Estou nos grandes finales do mestrado. E é isso. Lancei no Rio de Janeiro. Eu morei em algumas favelas, como Vidigal e Mangueira. Morei na época que minha mãe foi comigo em Copacabana. Morei em Vila Isabel. Morei na aldeia Maracanã. Fiz parte do Preparanem. Ajudei a invadir a Casa NEM da Casa Nuvem. O que mais que eu fiz lá no Rio? Fiz muita coisa no Rio. Era DJ de funk, tocava no baile funk. E agora... Fui a primeira travesti a tocar no baile funk da Califórnia, que é o baile do Vidigal, um favela onde eu morava. E todo esse conhecimento do funk eu trouxe pro pagode. E agora... Agora tá se picando pro Piauí. Tô indo pro Piauí, né, com 4 livros lançados. Um desses livros que felizmente está tendo uma ótima vendagem, foi esgotado no site da Amazon, mas que já está numa nova pré-venda de uma nova tiragem e que está sendo traduzido para mais 3 línguas, francês, inglês e espanhol, que é uma editora internacional. Então, nos próximos anos, vocês vão ver esse livro em francês, espanhol, em vários países. E estou muito feliz, porque meu sonho de infância era ser escritora. Comecei a escrever meu primeiro romance aos 13 anos. E é isso. João também já teve um projeto muito bacana, que foi uma casa de acolhimento, né, a travestis, né, a trans. Eu sou... Mas infelizmente teve que fechar, né, João? Eu sou coordenador e idealizador da Casa Aurora, que é um centro de cultura e acolhimento para a população LGBT no estado da Bahia. A gente fugiu um pouco do estado da Bahia porque as demandas, né, são grandes. Hoje a gente não está funcionando como espaço de acolhimento porque, né, falta recurso para manter uma casa de acolhimento, não é barato, o governo não subsidia. Então a gente tem feito aí o que a gente pode, ainda assim o espaço de abrigamento. Em breve a gente pretende retomar com o espaço físico. Beleza. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada, gente. Muito obrigado, gente. Foi incrível o nosso papo. Eu amei, João. Principalmente no mês, né? No mês que a gente... É o mês para falar que a gente tá vivo, né? É um mês que a gente sobreviveu e sobrevive, né? De resistência. É isso. E continuamos. Um grande abraço para vocês, um beijo. A gente se encontra daqui a 15 dias no YouTube. Até o próximo Fervo das Cores. Yeah, bitch. Work.